Como crescer na vida com Deus? O objetivo de Pedro nesses versos é estimular os crentes a amadurecerem na fé e crescerem na relação com Deus por meio de Cristo. Pedro oferece as condições para que esse crescimento ocorra e nos brinda com razões valiosas para nos aproximarmos regularmente de Jesus, o fundador e sustentador da igreja. O capítulo 2 inicia com a conjunção portanto ou por isso. Significa que há uma ligação com os versos anteriores. Nos versos 13 a 25 do capítulo 1, Pedro argumenta que a obra de Cristo resultou em 3 propósitos muito claros. Em primeiro lugar, nos purificar para uma vida separada, que vive em santidade. Isso ocorre quando a obra de Jesus nos alcança e nos perdoa de todos os pecados. Em segundo lugar, nos conduzir a uma vida cheia de frutos. Isso se evidencia no dia a dia, através de uma vida que compreende estar em missão para a glória de Deus. Em último lugar, nos limpar do egoísmo para amarmos outras pessoas. Esse amor deve ser marcado por dedicação entusiasmada e cheia de fervor. Ao mesmo tempo que Pedro conclui o pensamento dos versos anteriores, também insere uma nova estrutura de argumento, ao convocar os crentes a buscarem crescimento espiritual. Colocando de outra maneira, Pedro está dizendo que, para vivermos os 3 propósitos desejados por Deus, precisamos nos limpar de toda sujeira que estraga os relacionamentos e buscar, como crianças, crescer na vida cristã. Quando ele começa a ensinar sobre como alcançar a maturidade, um novo assunto é iniciado. Sigamos o que Pedro nos ensina sobre maturidade cristã. Em primeiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário nos livrar de tudo que estraga os relacionamentos. No verso 1, Pedro oferece uma lista daquilo que precisamos jogar fora. Engano, maledicência, fofoca, intriga, hipocrisia, traição, inveja, maldade. Todas essas atitudes, sentimentos e pensamentos têm o potencial de frear a maturidade e destruir qualquer bom relacionamento. Em segundo lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário fazer uso de um bom alimento espiritual. No verso 2, Pedro estimula os crentes a desejarem alimentar-se do genuíno leite espiritual, que é o conhecimento e meditação na palavra de Deus, a fim de experimentarem crescimento na fé. A comparação que Pedro faz é marcante. Sugere aos cristãos terem o mesmo apetite de uma criança recém-nascida, que ao beber o leite materno recebe todos os nutrientes que seu corpo precisa, imuniza-se contra várias enfermidades e cresce com saúde e maturidade. Em terceiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário edificar nossas vidas sobre sólido fundamento. No verso 4, Pedro convoca os crentes a se aproximarem de Cristo para experimentarem crescimento. Ele oferece razões muito valiosas para buscarmos a Jesus. Primeiro, porque Cristo é a pedra que vive. Pedro entende que não é possível construir uma vida sólida à parte de Jesus. Recebemos vida quando Cristo nos transforma. Jesus se apresenta nas Escrituras como o pão da vida, a luz do mundo, a água que mata a sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo, Pedro nos ensina que Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Pedro coloca em contraste o valor que os homens deram a Cristo e o valor que Cristo recebeu de Deus Pai. Depois de viver de modo justo e perfeito, os homens tramaram para lhe arrancar a vida. Traíram-no e o penduraram num maldito madeiro. Enquanto recebia a desvalorização dos homens, Deus frequentemente dizia a respeito de Jesus: "Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida, ouçam-no." Deus Pai sempre amou o Filho e o elegeu como seu grande tesouro, o seu amado. Em terceiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário aproveitar nossa ligação orgânica a Jesus. Na primeira parte do verso 5, Pedro diz que somos pequenas pedras vivas que juntas formam a preciosa igreja de Jesus, crescendo sobre o fundamento de Cristo, que é a pedra angular. Pedro compreende que, se Jesus nos purificou, fomos conectados organicamente a Ele.
Se Jesus é a pedra principal que sustenta todo o edifício, somos as pequenas pedras usadas na consolidação de sua bela e amada igreja. Jesus chama uma multidão, espalhada por todas as partes do planeta, para formar um povo exclusivamente seu. Em quarto lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário compreender que somos casa espiritual. Na segunda parte do verso 5, Pedro amplia seu argumento dizendo que não somos apenas pedras vivas, mas fomos feitos residência de Deus, através de seu Espírito Santo que habita em todos os que creram em Cristo para a salvação. A Bíblia também chama os crentes de templo do Espírito Santo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é também habitada por sua doce presença. Que verdade maravilhosa! O próprio Deus fazendo morada em seu povo, sustentando-o em todas as dificuldades, consolando-o e conduzindo todas as coisas para um fim glorioso. Em quinto lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário cumprir nossa missão. No fim do verso 5, Pedro nos presenteia com outro belo ensino. Além de sermos pequenas pedras vivas, além de sermos habitação de Deus, somos também agraciados com uma missão, o de sermos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Com a obra perfeita de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isto significa que seu sacrifício nos deu livre acesso ao trono de graça. Fomos feitos sacerdotes, não precisamos mais de mediadores, não há distinção entre clérigos e leigos. Todos os que estão em Cristo gozam de livre acesso a Deus. Agora podemos viver para apresentar sacrifícios espirituais. Podemos compreender sacrifícios espirituais como uma vida que entrega a Deus sua vontade, suas emoções, seus desejos e projetos. Passamos a viver segundo a vontade de Deus, vivendo separados do pecado e realizando obras de socorro a quem sofre, que são a expressão natural de um coração transformado e misericordioso. Também oferecemos sacrifícios espirituais, proclamando as boas novas de salvação e nos dedicando a ajudar todos os que creram a guardar todas as coisas que Jesus nos confiou. Tudo isso é feito na dependência e por meio de Jesus Cristo. Assim, ficamos livres de cair na armadilha da soberba e da vaidade. Tudo o que fazemos só tem valor se for feito através da mediação de Jesus Cristo. Em último lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário estarmos alicerçados em Jesus. Nos versos 6 a 8, Pedro coloca os crentes e sua principal convicção de um lado e os ímpios com sua grande rejeição a Jesus de outro. A verdade mais preciosa para os crentes é que Cristo, o Filho amado do Pai, a pedra que sustenta toda a igreja, é nosso grande Salvador e único Senhor. Para os ímpios, Jesus não passa de um charlatão ou um simples homem que andou por essa terra e que não é o que diz ser. Por isso, rejeitam a Cristo e sofrerão o justo juízo de Deus no grande dia do julgamento. Diante da pessoa de Jesus Cristo, não há neutralidade. Os que nele se abrigam encontram refúgio. Os que o rejeitam serão envergonhados. Em primeiro lugar, lembremos que nosso chamado para nos relacionar com outras pessoas é revolucionário. Devemos nos despir da roupa da inveja, calúnia, difamação, intrigas, fofocas, mexericos e tudo mais que contamina uma boa amizade. Em segundo lugar, somos convocados a crescer no conhecimento e vida com as Escrituras, a Palavra de Deus. Não há crescimento espiritual sem leitura bíblica, oração e vida rotineira com o corpo de Cristo, que é sua igreja amada. Em terceiro lugar, precisamos nos firmar diariamente em Jesus Cristo como suficiente para lidar com nossos medos, ansiedades e vãs preocupações. Jesus é o amado do Pai, o tesouro vivo e precioso. Em quarto lugar, consolemo-nos na bela realidade de que estamos organicamente ligados a Jesus. Nada poderá nos separar de seu amor, nem as dificuldades do presente, nem os dramas que ainda virão. Jesus nos sustentará em todo o tempo, fazendo com que todas as coisas cooperem para nosso bem. Em quinto lugar, temos a presença de Deus fazendo morada em nós. Além dessa realidade de ser uma grande dádiva, nos alerta para vivermos como separados do mal
e de qualquer aspecto sujo da cultura em que vivemos. Em sexto lugar, é maravilhoso e libertador saber que temos um propósito para viver. Existimos para a glória de Deus, vivemos para oferecer sacrifícios agradáveis através do amor leal aos outros, de um coração que diariamente procura viver segundo a vontade de Deus, de uma vida dedicada a proclamar a boa notícia da salvação em Jesus e que se dedica a ajudar outros a crescerem na verdade. Em último lugar, possuímos uma esperança que é real, que pode ser chamada de convicção. Temos a certeza que Jesus é precioso e revela a perfeita vontade de Deus. Por isso, não recuamos em nossa confissão e não desviamos de nosso chamado. No dia de seu retorno, receberemos todas as dádivas de sua vitória. Deus, me ajude a manter relacionamento com outras pessoas com respeito, verdade e amor. Retire do meu coração a falsidade, o egoísmo, a inveja e o rancor. Fortaleça-me na batalha de perseverar, firmado em Tua Palavra. Que meu crescimento na intimidade com o Senhor seja visível e abençoador a todos ao meu redor. Que Jesus seja meu tesouro de grande valor. E se o dia da provação intensa chegar, que eu jamais deixe de confiar em Ti como meu Consolador, sustentador e libertador. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.